Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, segundo Crônicas, na palavra de Deus, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Eu lerei dos versículos de 1 a 16 e farei exposição da palavra do Senhor nessa manhã. Ouçamos atentamente a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 7. De 1 a 16, venham comigo nessa caminhada da palavra de Deus nesta manhã, para a glória do Senhor. Leamos. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos e corações para entendermos o Evangelho a partir daquilo que foi revelado anteriormente, apontando para Cristo. Pedimos que o Senhor nos encha da tua palavra nesta manhã e sejamos então desafiados a viver de acordo com a palavra do Senhor, pois toda ela é boa para exortação, é boa para edificação, para que todos nós sejamos perfeitamente completos para toda obra boa, de piedade verdadeira, na fé do Evangelho de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
A maioria das pessoas pensa que o Natal é algo que se comemora em casa. Uma coisa de família. Embora seja isso importante, é óbvio que Jesus não encarnou para nos dar uma festa no final do ano. Hoje eu quero demonstrar-vos que o Natal é sobretudo acerca da igreja. A encarnação de Jesus trouxe a habitação de Deus para o nosso meio. Nesse sentido, Jesus é o nosso Emanuel, Deus conosco. Por Ele, Deus habita em nós. O Natal é para a igreja. Porque o descendente de Davi constrói um templo onde Deus habita para sempre. O Natal é para a igreja. Porque o descendente de Davi, Jesus, constrói na igreja um templo para sempre. Por isso eu peço que vocês voltem os olhos para aquilo que vimos e lemos nesta manhã. Quando o texto nos diz que depois de Salomão ter orado, nós vamos perceber, logo no contexto anterior, que a oração de Salomão era um pedido para que Deus cumprisse a sua palavra e a sua promessa. Deus disse que faria uma casa através do filho de Davi, e não através de Davi. E a oração de Salomão é um pedido para que aquele lugar seja não somente agora o lugar do sacrifício, mas também o lugar onde Deus ouve as orações do seu povo. No versículo 40 ele fala, agora eles preparam tudo, eles fazem tudo o que é necessário para a adoração, de acordo com a lei do Senhor, eles levantam o templo, eles não estão fazendo nada contra a palavra do Senhor, pelo contrário, Salomão agiu de acordo com a direção de Deus. Ora, ao fazer isso, ao ouvir e cumprir a palavra, ele pede para Deus, no versículo 40, depois de dizer isso na oração, do capítulo 6, tá? Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor, e entra para o teu repouso. Ele está dizendo, vem, pois a tua arca, o teu poder e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, para que todos eles se revistam de salvação e seus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor, não repulses o teu ungido, lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Salomão sabe o que Deus prometeu para Davi, e de acordo com a palavra de Deus para Davi e para ele cumpre as promessas de Deus, mas ele sabe que ele depende da misericórdia de Deus. Por quê? Porque, apesar de ser uma oração que está cumprindo o que Deus mandou, há uma dúvida no coração de Salomão, que é a dúvida que está em todas as Escrituras. A grande pergunta está no versículo 18, desse mesmo capítulo, do capítulo 6. A pergunta é esta: habitará, mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Habitaria Deus com os homens na terra? E essa é uma pergunta singular, não é verdade? É muito difícil nós compreendermos a grandeza da encarnação. Será? Será que Deus habitaria conosco na terra? Será que Deus que criou os céus e a terra e mantém o universo da maneira como é, funcionando, será que Deus que dá vida para um bebê que nasce, ou que leva a vida de alguém que vai, será que esse Deus que controla todas as coisas poderia habitar conosco? Salomão sabe que Deus não pode ser contido num lugar construído por homens. Paulo vai nos dizer, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que então esse seria diferente? A pergunta é correta.
Porque há um distanciamento entre o homem e Deus, e nós sabemos disso por causa do pecado. Se Deus habitasse entre os homens, sem que houvesse provisão para que eles não fossem destruídos, todos nós seríamos consumidos pela sua justiça e santidade. Será? Salomão diz: eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. A glória era grande aos olhos dos homens, nada foi poupado. Se você ler o livro, ouro, o melhor que tem, a madeira, a melhor que existia, as pedras todas preciosas de todos os lugares do mundo conhecido, era o templo mais bonito da antiguidade, mais rico, mais tudo, mas diante de Deus, era uma casa feita por homens. Pode Deus habitar entre nós? Quando Salomão terminou de orar, clamando a misericórdia, e a oração dele não é porque fizemos tudo certo, não é porque o templo é maravilhoso, não é porque ele é bonito, é porque ele é de ouro, não, segundo as tuas misericórdias, ó Deus, é a oração de Davi. Segundo as tuas misericórdias que o Senhor tem para com teu servo Davi. Salomão sabia que as promessas de Deus seriam cumpridas através da descendência de Davi. Ele seria aquele que traria o templo, mas ele também sabe que um dia Deus vai levantar um descendente de Davi que terá um reino sem fim. Será que é agora? Será que é o próximo rei? Lembre-se, as pessoas que estão lendo esse texto já estavam na Babilônia. As pessoas que estão lendo esse texto já sabem o que aconteceu com aquele templo. Mas não se deixa de celebrar o que Deus fez naquele dia e como isso é importante para nós. Porque ao ver o que Deus fez, nos versículos 1 a 3, Deus responde de maneira maravilhosa, Deus é misericordioso e algo acontece que só acontece na história da redenção algumas vezes. Quando Deus mostra que o tabernáculo foi aceito por Deus, em Levítico 9, 23, 24, Deus manda fogo dos céus para queimar o sacrifício. E agora, quando passa-se do tabernáculo para o templo, Deus faz a mesma coisa. Veio fogo do céu, que consumiu o holocausto, e a glória de Deus encheu a casa. Nós já vimos isso acontecer. Êxodo capítulo 40, lá no final do livro de Êxodo, quando Moisés dedica o tabernáculo, a glória de Deus enche o tabernáculo. E o que acontece quando a glória de Deus enche o tabernáculo? Ninguém pode entrar lá, nem Moisés, nem Arão, nem os sacerdotes, ninguém podia entrar no templo quando a glória de Deus encheu o templo, nem os sacerdotes. A reação do povo foi cair de cara no chão e dizer: sim, a tua misericórdia dura para sempre. O templo foi construído, Deus demonstrou a sua glória, mas habitaria Deus no meio do povo? O texto mesmo nos responde: não. Se Deus está presente, nós não podemos entrar. Se a glória de Deus está presente, nós não podemos estar lá. Ao mesmo tempo que é criada uma alegria, uma adoração verdadeira, porque Deus tem cumprido as suas promessas e o povo sabe que aquilo que aconteceu demonstrava então que a história da redenção não tinha terminado, que as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, todas elas eram reais. No templo, então, começou a adoração verdadeira a Deus. Essa adoração verdadeira tinha características específicas, ela
regulamentada, nada do que foi feito sem orientação da palavra de Deus em Deuteronômio e Levíticos. A palavra de Deus nos diz que o culto verdadeiro, a adoração verdadeira, era abundante. Você viu o tanto de vaca e ovelha que foi sacrificado, a ponto de mostrar para nós que no começo do texto, aquilo que foi entregue para o Senhor já não cabia no altar de bronze. Ou seja, o sacrifício é tanto que ele vai fazer uma coisa que é uma linguagem muito usada no Velho Testamento, inclusive nos Salmos. Davi vai usar essa linguagem, transbordar. O sacrifício transbordou, que é abundante. Pode usar essa linguagem, a gente vai lembrar claramente nos evangelhos. Jesus usa propositalmente linguagens como: eu te darei vida e vida em abundância, porque essas palavras se conectam nas línguas originais, grego e hebraico. Celebrava-se a provisão de Deus. Salomão reconhecia que, apesar deles terem trabalhado, muita gente trabalhou, foi 70 mil pessoas trabalhando naquela construção daquele templo historicamente, mas Deus é que construiu. Foi Deus o provedor. O ouro veio das nações, mas foi Deus que proveu. Tudo foi de acordo com a aliança de Deus e baseava-se nas promessas de Deus. A resposta de Deus é que Deus aceitou a entrega daquele templo. Deus responde a Salomão, Deus fala com Salomão, e ele diz para ele: essa casa vai ser uma casa de sacrifício, onde se ofereciam ofertas a Deus. Essa casa é uma casa onde pecados são perdoados, disse o Senhor. Se o meu povo orar aqui e se arrepender, eu virei e sararei a terra. Eu perdoarei os seus pecados. Nessa casa, a reconciliação com Deus. Se o pecado afasta Deus, é no templo que nós somos reconciliados com Deus. Essa casa não é uma casa em que o homem constrói e convida Deus para entrar. No final de tudo, Deus revela o seu plano, deixando claro que foi Ele que escolheu esta casa. Foi Salomão que construiu, mas o plano foi de Deus. Foi Moisés e Arão que construíram o tabernáculo, mas o plano foi de Deus. Que privilégio extraordinário! Deus escolheu habitar no meio do seu povo. No entanto, o seu povo ainda não pode habitar com ele. Esses privilégios não resolveram o problema. Há um contexto sombrio ao lembrarmos dessa festa. Que grande alegria aquele dia onde Deus manifestou a sua misericórdia. Ao mesmo tempo que Israel, ao ler aquelas coisas, estava sendo lembrada que os avisos dos versículos 29, de 19 a 22, são reais. Deus escolhe habitar conosco, mas nós somos pecadores. Deus escolhe manifestar a sua glória para nós, revelar a sua palavra, manifestar a sua presença, mas nós somos pecadores. É por isso que a condição do versículo 19 em diante mostra: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes serviste a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, da terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei para longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: porque procedeu assim o Senhor para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. O problema não havia sido resolvido. A esperança é real, mas também o pecado é real. Deus não aceita
adoração em pecado. E agora, Deus não pode aceitar a presença de pecadores na sua santidade. E agora? Tudo estava certo. Mesmo assim, não era suficiente para que o homem pudesse habitar com Deus. O homem não poderia estar na presença da glória de Deus, e os seus pecados destruiriam o templo que Deus mandou construir. Já ouviu essa história? É Gênesis. Deus cria o mundo, Deus faz um jardim e coloca o homem no jardim, e a palavra colocar quer dizer que ele foi colocado ali para adorar. Deus habita com o homem e se relaciona com o homem, mas o homem peca e já não pode estar na presença de Deus. O problema não foi resolvido. A pergunta permanecia: como habitaria Deus para sempre num reino sem fim com um descendente de Davi, sendo que o povo ainda peca? A esperança de Israel é que um dia Deus cumprisse as suas promessas e trouxesse um rei diferente de Salomão, que logo depois do templo já começou o seu primeiro erro, com mulheres, que não deveria ter. Isso corrompeu-lhe o coração até fazer com que o homem mais sábio da humanidade também caísse na idolatria, porque ele achou que ele era talvez forte o suficiente. Essa é a leitura do Novo Testamento em relação a Salomão. Esdras também faz essa leitura. Se até Salomão, que era sábio, ao relacionar-se fora da lei de Deus, caiu na idolatria, quanto mais nós, que não somos sábios como ele. A resposta vai começar no Senhor Jesus. Jesus cumpre todo esse simbolismo e usa tudo o que aconteceu naquele dia para nos ensinar. No Evangelho de João, por exemplo, Jesus é apresentado como cumprimento de tudo que o templo representava. É Jesus que purifica o templo, no capítulo 2. De 14 a 22, Jesus vai morrer e ressuscitar e reerguer, restaurar esse templo. O que Jesus deixa claro, que aquele templo na época de Jesus, que já era o segundo templo, era incomparável com a glória do primeiro, mas o que viria seria maior do que todos estes, porque seria ele mesmo o templo. Em João capítulo 4, ele vai mostrar que a questão já não está mais no templo, mas em quem Deus procura ser o templo. Deus cumpre em Cristo todas as festas judaicas, inclusive essa do tabernáculo que nós lemos no texto. E de acordo com o Salmo 69 e a leitura dos apóstolos em João capítulo 2, Jesus morreu para que a adoração do templo fosse verdadeiramente restaurada, pois o zelo pela casa de Deus o matou, diz o texto. A sua versão diz, o consumiu, mas nós podemos traduzir, o zelo pela casa de Deus o destruiu, o matou, como profetizado no Salmo 69. Olha a maneira como as promessas de oração que são feitas em relação ao templo, Jesus agora toma para si. Em João 14, de 13 a 14, Jesus diz: tudo o que pedis em meu nome, isso farei. Vê, a resposta de Deus para Salomão é: se alguém orar aqui, por causa do meu nome, eu responderei. Jesus toma isso sobre ele e diz: o que vocês orarem em meu nome, eu farei. Vê que ele está usando as mesmas palavras de Yahweh no Velho Testamento. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus vai nos ensinar: se vocês estiverem em mim, como assim nós estivermos nele? Jesus está substituindo o templo, então ele está dizendo, se vocês estiverem no templo, e vocês vão no templo, de acordo com aquelas promessas que Deus fez para Salomão, se vocês estiverem no templo, Deus ouvirá as vossas orações. Que templo é esse? Se permanecerdes em mim, ele diz, pedireis o que quiserdes,
vê que quem está nele vai ter desejos, vai ter vontades que são geradas pela presença de Deus, e a oração vai fluir desse pedido. Isso não quer dizer que, Deus me dá uma Ferrari azul semana que vem, Deus vai me dar. Não. Isso quer dizer que a palavra de Deus vai encher meu coração de tanta verdade, que quando eu orar para Deus, eu vou estar em consonância, em coerência com o que Deus quer. E Ele dá. João 16, 23 e 24. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá. Segundo Crônicas 7, Deus ouvirá em meu nome. João, capítulo 16, Ele, o Pai, vos concederá em meu nome. Jesus, claramente, durante todo o Evangelho de João, mostra que essas promessas ecoam tudo que foi feito do capítulo 7 de Crônicas, na pessoa de Cristo. Mas não somente isso, é porque a palavra de Deus não para por aí, não é somente em Cristo, é que agora, essa verdade, aquilo que foi prometido para Salomão, vai ser cumprido não somente em Cristo, porque Ele se torna o nosso templo, mas agora, um milagre maior ainda, e é nesse sentido que Jeremias e os outros profetas vão dizer que a glória desse templo que há de vir é muito maior do que a primeira, porque agora a igreja passa a ser o templo. A inauguração do templo de Salomão é claramente paralela aos eventos de Pentecostes. Atos capítulo 2, você vai ler naquele dia que houve fogo caído do céu, depois do povo estar em oração. Olha o paralelo. Salomão e o povo de Israel estavam orando quando o fogo desceu, e é nesse sentido que os pentecostais oram: demanda fogo, Senhor. Eles não estão pedindo julgamento, eles estão pedindo que Deus venha aceitar as suas ofertas. Isso não é uma linguagem errada, ok? Ela é correta. É correta porque ela mostra uma devoção na oração a um Deus que responde orações. Aceita as nossas orações. Parte de nós. Porque o Senhor é fiel. Deus aceita as nossas orações não porque a gente pode ou porque a gente fez, mas segundo as suas misericórdias diante do teu servo Davi e na descendência do teu servo Davi, porque no nome dele as nossas orações são ouvidas. Promessa que Deus fez, os ouvidos e os olhos dele estariam atentos diante daquele templo, agora todas elas, ainda que Israel pecou e já não merecia mais ter oração nenhuma ouvida, agora todas elas são ouvidas no Filho de Deus, que encarnou para que as nossas orações fossem ouvidas, para que a nossa adoração fosse aceita, para que agora o povo de Deus se torne o templo de Deus. É por isso que o fogo desce em Levíticos no tabernáculo, é por isso que o fogo desce no templo de Salomão, e é por isso que labaredas de fogo são vistas dos céus no dia de Pentecostes. Depois, na mesma festa dos tabernáculos, lá da dedicação do templo, no mesmo tempo, na mesma terra, no mesmo lugar, Deus demonstrou fisicamente: esse é o meu templo, esse é o meu povo, é eles a quem ouço, não por causa deles, mas porque eu, pelo meu nome, vou fazer cumprir todas as promessas que eu fiz para salvar o homem. Veja, meus irmãos, ambos reuniram israelitas de todos os lugares, de todas as nações. As pessoas todas foram para Jerusalém. Se você era judeu naquela época do templo, você veio de Samaria, você vem da Fenícia, você vem do Líbano, você vem de todos os lugares onde você morava para adorar a Deus no templo. Isso aconteceu no Pentecostes, em Atos 2. Ambos
testemunharam manifestações físicas da glória de Deus, a língua de fogo, a nuvem de glória. Ambos, conforme os dois textos estão usando a mesma linguagem, Lucas está usando a linguagem de Crônicas propositalmente. Ambos, o Espírito e a glória de Deus encheu a casa, o lugar onde os apóstolos estavam com os outros 120 irmãos. A casa onde eles estavam foi cheia da glória de Deus e da presença de Deus. Em Salomão, no templo, o templo foi cheio da glória de Deus também. Qual a diferença entre um e outro se as coisas são tão iguais? Ambos foram seguidos por um discurso onde se explica o que aconteceu. Depois que a glória de Deus desceu sobre a casa do templo, Salomão se levantou como representante do povo e fala para o povo, diante de Deus, o que aconteceu. Quando a glória de Deus vem sobre a igreja de Cristo, porque agora a igreja de Cristo é o templo de Deus, Pedro, o representante da igreja, sobre esta pedra, levantarei a minha igreja, não porque ele é um apóstolo ou um papa que vai ser sucedido por outros, mas porque ele é aquele que Deus escolheu para fazer estas coisas como pioneiro da obra de Cristo. Ele se levanta e diz: hoje, varões de Israel, aconteceu o que as Escrituras prometeram. Hoje. Pedro vai citar Joel no capítulo 2, vai dizer que agora os dons do Espírito, antes eram limitados a profetas, a sacerdotes, agora estão diante e dentro de todo o povo de Deus, homens, mulheres, crianças, o povo de Deus, todas as raças, jovens, idosos, homens e mulheres, de acordo com as Escrituras. O que acontece depois disso? A linguagem do templo está o tempo todo no livro de Atos. É diante do templo que Pedro e João vão curar um paralítico. É diante do templo que eles são perseguidos. É dentro do templo onde a decisão de matar Jesus foi feita pelos líderes de Israel. A primeira vez que ele faz a limpeza do templo. É no templo que a igreja se reunia nos primeiros encontros, porque havia uma transição entre aquilo que era antigo, agora vai ser estabelecido pelo que é novo. É no templo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é no templo que eles viviam em comunhão, é no templo que eles estavam partindo o pão e eles oravam juntos e perseveravam unânimes no templo, de acordo com Atos 2, 42, 47. E é no templo que o mundo todo via, diante de todos os olhos de todas as nações, na festa dos tabernáculos, Deus restabeleceu a sua adoração, e muitos creram. Jesus é que fez isso. O descendente de Davi, que estabelece a Deus a sua adoração, agora finalmente habita com seu povo. A glória de Deus desceu sobre a casa, e os sacerdotes não ficaram do lado de fora. Sabe qual é a diferença? A glória de Deus veio sobre a igreja, e os sacerdotes agora estão dentro da igreja. Os sacerdotes são a igreja. O Espírito habita na igreja. Isso fica evidente no testemunho dos apóstolos, que vão dizer o seguinte: Cristo é o nosso templo e nós somos parte do corpo de Cristo, logo nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 17 nos diz a palavra do Senhor: não sabeis que sois o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Pergunta o apóstolo Paulo. Uma pergunta retórica, porque ele sabe que a igreja sabe que a igreja agora é o templo de Deus. O Espírito habita na igreja, a glória de Deus está no corpo de cada crente em Cristo Jesus, que agora faz parte da união com Cristo no corpo de Cristo. Paulo aos Efésios 2, 19 e 22 diz: não sois estrangeiros e peregrinos. Acabou, já não existe gentio e judeu na igreja de Cristo. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ou seja, a pedra que começa toda a construção. Jesus é o templo porque ele começa o templo. Agora todos nós, sendo o templo também, estamos sendo construídos em cima de Jesus, que é o nosso fundamento. Sem Jesus não poderíamos orar, sem Jesus não haveria festa, sem Jesus não teria reconciliação com Deus, perdão de pecados, não haveria nada. Jesus é o fundamento do templo, e se oramos alguma coisa e Deus ouve, é porque Ele é a nossa pedra. Jesus
disse o apóstolo Paulo, no qual todo o edifício cresce para santuário dedicado ao Senhor. Por que ele está usando essa linguagem? Porque o templo de Salomão foi dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. O autor de Hebreus vai dizer, Cristo, porém, como filho, na sua casa. Que casa? Templo. E olha o que o autor de Hebreus diz, a qual agora somos nós. Hebreus 3, de 5 a 6. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. Ou seja, Hebreus está dizendo, se você realmente é crente, você é casa de Deus. Se você não guardar, você não é casa de Deus. Mas se você guardar, é porque você é casa de Deus. Entendam, isso que estamos fazendo aqui hoje é a reunião mais sagrada, mais solene que pode existir. O culto não é brincadeira. O culto é reunião do templo de Deus, onde Deus manifesta a sua glória e graça e edifica a sua igreja até um dia em que Ele fará a todos nós a nova Jerusalém. Aqui, por causa dos sacrifícios de Cristo, nós vamos atuar constantemente o drama daquilo que foi a cruz, no pão e no vinho. Nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos clamar a Deus, e o que acontece no culto é singular, é sagrado, é solene, é separado desde a eternidade, porque faz parte do plano de Deus, desde que Deus criou o homem. Deus quer habitar conosco eternamente, e para isso Ele nos criou. O culto é solene, como a Assembleia de Salomão era solene. No culto não há shows, mas há grandeza. No culto, a glória de Deus se manifesta e nós nos arrependemos. No culto, entendemos o sacrifício que Cristo fez para que nós pudéssemos estar com Deus, e nós agradecemos e dizemos, sim, a tua misericórdia dura para sempre, pois o filho de Davi tornou-se o fundamento para que nós fôssemos o templo. Eu vejo, meus irmãos, eu vejo-vos daqui de cima, mas também como pastor, vejo o coração. Não como Deus, mas por caminhar convosco. O nosso coração, com todos os nossos pecados e lutas, com todas as nossas falhas e imperfeições, sabendo que em momento algum teremos condições humanas de manter o pacto que fizemos diante de Deus. Nós sabemos que no culto, nós recebemos a glória e o poder de Deus para viver uma vida santa e então viver o pacto que Deus nos deu, não pelas nossas forças, mas porque Deus manifesta a presença dEle em nós. Em nós. Mães, essa assembleia é solene. Essa assembleia é sobre a habitação de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vejo vocês. Eu vejo você lutando com as crianças pequenas aqui agora. Eu vejo vocês. Eu estive lá e estou lá daqui uns dias, quando o Daniel começar a fazer as coisas que a Teté fazia. E que o Davi fez, que o Diogo fez. Não é fácil estar no culto solene com crianças pequenas. Não é fácil. É difícil. Mas nós nunca vamos tirar a nossa igreja daqui, as nossas crianças daqui. Sabe por quê? Porque em nenhum outro lugar nesse mundo, Deus se manifesta como no culto. E eu quero que meus filhos cresçam vendo isso. Eu quero que meus filhos ouçam isso.
Eu quero que eles testemunhem isso desde a tenridade, desde a idade do Daniel, porque se a glória de Deus transforma o coração de um pai pecador como eu, e o meu filho vê isso, ele vai querer. Eu também quero estar nesse templo, eu também preciso desse templo, e quanto mais cedo eles veem isso, meus irmãos, melhor. Mães, eu vejo a vossa luta, não é fácil, mas eu vos admiro pela vossa luta. Não tirem os vossos filhos do culto em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que não é fácil levantar no domingo, depois de uma semana dura, pais de família, depois de trabalhar às vezes 2 empregos para trazer o pão para casa, mas meus queridos, eu entendo a vossa luta e entendo muito bem, mas eu também vejo-vos, porque Deus vê. Nós viemos para cá muitas vezes arrastados depois de um dia, de uma semana difícil. Por quê? Porque nós chegamos aqui muitas vezes acabados, cansados, caídos, mas a glória de Cristo vai se revelando a cada oração. Aquele irmão mais velho que canta, aquela criança que está aprendendo a cantar, aquele irmão desafinado, mas que está cheio de luta na vida dele, dizendo glória a Deus, e tudo isso vai enchendo o teu coração, e você ouve a palavra, e você ouve a adoração, você ora, e você percebe o quanto Deus ouve as suas orações. É no culto que a glória de Deus se manifesta. Acontece em casa? Acontece. Acontece no culto da família? Acontece. Mas jamais quando o povo de Deus se reúne, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Igreja, nós somos o templo, nós somos os únicos, o povo de Deus em Cristo, em toda a terra, que realmente pode celebrar o Natal, porque para nós o filho de Davi nasceu para construir um templo, e ele faz isso através de nós. Natal é para a igreja. Estou dizendo que as pessoas não podem celebrar, ok? Pode fazer festa, pode fazer o que quiser. Mas celebração da encarnação mesmo, na adoração que é aceita por Deus, é com o povo de Deus. Nós fazemos em família é importante, as tradições são maravilhosas, mas jamais substitutivas. Jamais. Nós é que celebramos o advento, porque nós seremos sacerdotes eternos num lugar onde já não haverá templo. Porque Deus habitará conosco. Hoje, nós somos templo num mundo onde não há Deus. Mas vai chegar o dia onde isso já não existirá. Já não há mais necessidade de nós como templo, porque nós habitaremos com Deus eternamente. Nós seremos o templo eterno. Nós seremos a Nova Jerusalém, não porque somos bons ou porque conseguimos cumprir a lei de Deus, pelo contrário, porque Jesus fez isso por nós. Meus queridos irmãos, possamos celebrar o Natal com essa consciência. Nós somos o templo de Deus e Ele habita em nós pelo seu Espírito, porque o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós e nós vimos, linguagem lá de 2 Crônicas, e nós vimos a glória do único Filho de Deus. E nós possamos celebrar o Natal com essa consciência. Em nome de Jesus. E que Deus os abençoe.